Cara, vocês estavam me perguntando sobre negócio de eleição de governador e tal. Eu estava falando aqui com o maior orgulho e tal. Mas, irmão, vocês já viram os candidatos a presidente que tem umas figuras loucas? Vocês lembram da eleição passada, aquele cara do... Cabo esqueci o nome, Daciolo? Cabo Daciolo. Claro, maravilha. Lembra daquele É um Levi personagem da Fidelis? praça. Ele é um personagem da... Glória a Deus! Cara, que loucura isso. Eu fico olhando e falo, cara... Já teve Levi figura, Fidelis. Levi já Fidelix, teve... cara. Eu gostava Figuraças. do Eduardo Jorge, que ele era, me parece, Ah, do honesto PV, né? Ele demais. falava mesmo a parada, né? Não, Maneiro. ele era honesto demais no debate, assim. Por exemplo, Tem A gente- ele com a Dilma, que é maravilhoso. a gente tá debatendo uma parada, a gente quer chegar num consenso. Aí você vai falar uma parada, fala, eu vou defender um ponto A, você vai defender um ponto B, mas de repente você me dá um argumento que eu falo, pô, beleza. Só que no debate político, o cara não fala isso, né? O cara não fala, eu concordo com você, meu tem que adversário. refutar. Né? O cara fala, não. Isso foi muito bom. Não sei se foi a Dilma que falou, Acho que foi mas a ele... Dilma. É isso aí. Mas Não vou tem perguntar razão. mais nada, não. Ah, é só tréplica. Não, eu concordo com ela. Eu concordo com Muito Isso bom, né, foi cara? muito bom. Concordo. Mas é uma Genuíno. postura legal, no fundo, né, cara? Muito não, contra a técnica da política, mas é interessante, sim, cara. sim. O cara concordou mesmo, queria fazer, pô. que ele tinha que fazer. Eu quero Vou Falar a mesma acordei. coisa, aproveitar o tempo. Ele foi Tem razão, ele foi mó honesto. Não, por mim tá de Não, boa. tá E aí, certo, vou porra, fazer isso ninguém também. lembra porra nenhuma mais do que ninguém falou nesse debate, mas lembra do cara. que Lembra o do cara, verdade. Valeu a pena de algum jeito, né? E aí, nesse cenário, esquerda, a gente falou para eleição para presidente e tal, como é que você enxerga as eleições para governo do estado ano que vem? E aí é mais É indecifrável mais. ainda, né? Porque É, nem loucura, nomes a gente né, cara? sabe. É. Eu não sei. Eu acho que Vai Nomes vir que garotinho. que eu falo entre amigos, assim. E é entre amigos mesmo, assim, não é uma coisa de. De só hipótese de imaginária. Tipo, o Rodrigo fez uma. Freixo deve vir. O Freixo agora deve com essa vir. movimentação do PSD tudo Freixo mais. deve vir. Não No sei, campo não sei no campo bolsonarista quem vai representar. Alguém vai representar, obviamente, mas agora quem vai ser essa representação? Talvez até um dos filho, filhos, talvez, né? não acho difícil. Acho também não. Então, eu acho que o desenho está mais ou menos assim. No campo da esquerda, a gente tem como pré-candidaturas a pré-candidatura do Freixo e a do Rodrigo. Elas representam, olha a simetria interessante, as candidaturas Rodrigo? de Rodrigo Neves, que foi prefeito de Niterói, né? Aham. Então, Freixo pelo PSB, de alguma maneira, um pouco mais vinculado, ou tentando se vincular mais à candidatura do Lula, e o o Rodrigo Rodrigo pelo PDT, do mais Ciro. vinculado à candidatura do Ciro, embora o Rodrigo faça um discurso que eu acho muito interessante, que eu queria aqui elogiar. Porque ele faz um discurso de palanque duplo, que é a segunda melhor coisa depois da frente ampla. Eu não defendi aqui com vocês, tem que ter uma frente ampla, parará contra o Bolsonaro. Bom, isso é ideal, seria o ideal, é o que eu defendo. A segunda melhor coisa, não deu. Cada um tem o seu candidato, vai brigar mesmo, não tem jeito e tal. Então vamos fazer Vai umas ser porrada candidaturas- interna, externa. vamos fazer umas candidaturas, então, onde os candidatos circulem os palanques, com palanques duplos, e é todo mundo contra o Bolsonaro e confia na inteligência do eleitor. Não vamos ficar espancando um ao outro, vamos todo mundo denunciar o centro. Então, por isso que eu estou brincando usando essa ideia. A segunda melhor coisa. A melhor coisa, frente ampla. Todo mundo contra... Uma figura única contra essa parada, todo mundo junto, metendo a porrada numa coisa que está detonando o Brasil. Segunda melhor coisa, múltiplos candidatos que dialoguem. Então o Rodrigo fez uma fala interessante com a ideia de um palanque duplo. Isso seria uma ideia muito legal. Eu quero elogiar o Rodrigo nisso, porque isso significaria que ele, como candidato a governador, e aí talvez o Freixo topasse isso também, eu não sei a posição do Freixo a respeito, mas significaria ter o Lula e o Ciro no mesmo palanque. Entendeu? E aí o outro... Agora, é difícil pelas coisas todas que a gente está falando. De qualquer maneira, é uma... Acho em mais alguns possível estados- local do que nível federal, né? Não, mas significaria que ao virem ao Rio, isso aconteceria. Porque tem uma engenharia de muitos estados para resolver. Então lá não sei aonde é melhor para o outro. Mas o Dória, ele fez, de certa forma, isso na última... Bolsodória, né? Porque Ele tinha do PSDB o Alckmin, mas
Dava pra ver que desde o início ele tava fazendo uma campanha Que, aliás, casada. que traíra, né, cara? Com o cara do mesmo partido. Porque aí é o mesmo partido, né, mas- velho? Nossa, isso aí é... Não vamos dizer que o Dória esperou o segundo turno pra abraçar Não o mesmo, bolsonarismo. não mesmo. Não foi mesmo. Ele já Aliás, tava. o Dória, ele é do time do Aécio Neves, que não é aquele time do PSDB histórico, que eu combati minha juventude inteira, mas ainda assim são pessoas sérias, que têm um compromisso, né, com o Brasil. Né? Não é gente, o Fernando Henrique, essa galera é inegável, né? Tem outra visão de mundo, mas tem compromisso com pelo menos com o básico que faz a gente sentar numa mesa e conversar. Mas pelo menos, eu ainda elogio o Dória, que pelo menos ele foi o que correu atrás de alguma forma. O negócio da vacina, Da ele foi vacina. brilhante. Ele foi brilhante. Tem uma Ele coisa- foi muito importante para o Brasil. Se o Dória for candidato, eu vou ser contra a candidatura do Dória, na medida em que não haja frente ampla, ou seja, cada um na sua. Se tiver uma frente ampla, tudo bem, é outra discussão, aí tem que ver cada estado e tal. Mas, do ponto de vista do Dória, não tem nenhum problema. Eu acho também que na política tem que dar uma reconhecida nos méritos e tratar as pessoas com grandeza, porque aí também os seus adversários te tratam assim, isso melhora. Falta isso, né, cara? Falta, Falta cara. são pouquíssimos. Falta. É um Eduardo Jorge que a gente tá falando. Eu lembro do Se eu morasse em São Gabeira. Paulo. Gabeira nos debates era muito assim. Fala, pô, É. cara, a nossa ideia em relação a esse tema ela é muito parecida e tal. é. Isso no segundo turno não É. tem problema, Se eu brother, morasse no sabe? estado Pô, de São não- Paulo, eu ia fazer oposição ao Dória em tudo. Por quê? Porque a maneira que ele tratou a educação eu não concordo, a maneira como ele tratou o transporte público eu não concordo, tudo. Mas olha o que eu vou dizer, porque não tem a ver com o governador do estado, ele foi importante para o Brasil. Foi muito importante. Aquela ação dele, aquele enfrentamento dele com o O Bolsonaro foi posicionamento. muito importante Sim, para o sim, Brasil. sim. Aquilo ali fez gente se morrer menos no Brasil, uma Sim. coisa relevante, né? Então, eu acho que isso é uma coisa... E aí, quando você vê no Dória uma figura dessa, é pra você ver como o Brasil Como tá que- fudido. Que saudade dos caras. Quando você depende do Dória, Quando mano. eu paro numa mesa pra elogiar o Dória, o Bolsonaro me levou longe demais, isso, né, cara? Vai pegar esse vídeo aqui daqui a uns anos. Pega só o corte, né? Ah, O cara falou. sempre teve. Fala, Dória foi. Mas muito é um importante. ponto. Me Mas é matou. porque é a divisão daquilo que você falou, da civilidade e da barbárie. É isso. É sobre isso. A gente só tá sendo civilizado. Eu quero o meu país de volta pra poder fazer oposição ao Dória.